Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, versículo a partir do 27 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E ele lhe disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sadios, sãos, mas sim os que estão enfermos ou doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você acredita nessa palavra? Então se assente. Hoje me convém entrar em tua casa, pousar em tua casa. É a campanha que estamos realizando. E todas as noites de quarta-feira eu trago Jesus visitando um lar, visitando uma família, visitando uma casa. Esse texto que agora acabamos de ler mostra-nos Jesus entrando para visitar o lar de Levi, que também é chamado de Mateus. Jesus entra na casa deste homem, e lá naquela casa ele participa de um jantar, de uma grande festa, e lá Jesus é criticado porque Jesus havia entrado para ficar na casa de alguém que era considerado um mau caráter. Aí Jesus emite o grande ensinamento: os sadios não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Sadio não precisa de médico, quem precisa de médico é gente doente. Jesus aqui está visitando a casa de mais uma pessoa. Nesta campanha nós temos pedido a Deus que visite o nosso lar, assim como visitou a casa de Zaqueu, já mencionamos em uma pregação, assim como visitou a casa que se fazia um casamento, o lar que estava dando um casamento, visitou a casa de Pedro curando a sogra deste. Ele também nesse texto se apresenta visitando a casa de Levi. Quando Jesus visita a casa de Levi, o que ocorre ali na casa de Levi me faz perceber neste texto que essa história me apresenta três coisas grandes. A visita que Jesus fez à casa de Levi me apresenta três coisas enormes, coisas grandiosas, dignas de pauta. E a primeira coisa grande, o primeiro destaque dessa história é o destaque do banquete que Levi fez. A segunda coisa que se destaca pela sua grandeza aqui é um ataque
ataque que Jesus sofre na casa de Levi, a terceira coisa que nós encontramos grandiosa nesse texto é um ensino. Então, nesse texto nós encontramos um grande banquete. Nesse texto nós encontramos um grande ataque. E nesse texto nós encontramos um grande ensinamento. Jesus visita a casa de a casa de Levi, como quer visitar a nossa. E a primeira coisa que se destaca nessa visita é o banquete enorme que Levi fez para o Senhor Jesus. Aleluia. Levi era um publicano, irmãos. Você sabe o que é um publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Esse povo, quando você lê na Bíblia publicano, eram os criminosos da época. Eram pessoas que viviam de superfaturamento. Deixa eu explicar para você bem direitinho aqui. Eu quero pedir ao irmão Edivânio que faça um favorzinho de diminuir a trilha e, se puder, o volume do meu microfone se aumenta para mim. À frente, quem sabe é você. Olha para cá. Deixa eu te explicar aqui. Deixa eu te explicar. O Império Romano escravizava, isso, irmão Edivânio, Deus abençoe, escravizava os judeus na época que Jesus veio. E ele, o Império Romano, colocava em cada província cobradores de impostos. Esses homens eram da alta confiança da corte romana. Eles recolhiam os impostos e levavam para lá. E César, os Césares de Roma, juntamente com seus conselheiros e ministros, administravam esses impostos, assim como nós vemos serem administrados nos nossos dias, na maioria dos casos. Às vezes eu imagino se nossos impostos retornassem para nós. Sempre foi assim. Se nossos impostos voltassem mesmo para nós, não tinha um buraco em cima de uma pista, um só. Ninguém precisaria pagar plano de saúde. Não precisava. Nós pagamos plano de saúde, quem paga 2 vezes. Porque o que você coopera com o Estado e com a nação é mais do que suficiente para pagar tudo o que você consome. Pode ter certeza. É muito mais. Mas deixa isso para lá. O que eu quero dizer é que impostos sempre foram cobrados e Jesus aconselhou que os impostos fossem pagos. Os publicanos eram quem cobravam esses impostos. E as pessoas tinham ódio desse tipo de gente, porque eles eram os fiscais de Roma, eram os criminosos da época, eram os ladrões da época. Ninguém queria andar com o publicano. O publicano era a pior desgraça do mundo na época, até porque tinha deles que cobravam imposto além do que Roma estabelecia e enriquecia ilicitamente. E esse homem, chamado Levi, era acostumado a roubar as pessoas. E com o tempo ele passou a ser desprezado por todo mundo. Ninguém queria chegar perto desse homem, desse criminoso. O que ele fez durante toda a sua vida foi afastar pessoas dele. E como que você vai confiar de novo em alguém que lhe roubou a vida inteira? Eu tinha um amigo que dizia que quando você apanha 2 vezes num beco só, então é porque você perdeu o juízo de vez. Então quem era que ia confiar em alguém que nem Levi? Tudo isso eu estou contando para você ver porque ele fez esse banquete para Jesus. A palavra de Deus diz no versículo número 27, preste atenção: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Olha só. Depois de quê? Aqui diz que depois de
do ocorrido, Jesus viu Levi. Depois de quê? Se você ler o texto anterior, Jesus havia curado um paralítico, e por causa daquela cura o povo estava glorificando a Jesus. O texto diz, versículo número 26, diz que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então Jesus estava no meio de um povo que lhe glorificava e glorificava seu Pai. Porém Jesus diz que saiu do meio desse povo que lhe glorificava e viu Levi. Preste atenção. Deus quer que nós o glorifiquemos. Ele é merecedor de toda honra e toda glória. E Jesus estava recebendo ali o que ele merecia, sendo glorificado. Mas, preste atenção, diz que ele saiu. Olha o versículo 27, depois disso saiu. Saiu de onde? Saiu do meio do povo que estava lhe glorificando. Mas como Deus saiu do meio do povo que lhe glorificava? Por quê? O texto vai nos dizer, versículo 27, depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe o quê? Segue-me. Sabe o que eu encontro aqui? Jesus Cristo valorizando Levi, como ninguém tinha valorizado. Quando o texto diz que ele saiu e viu Levi, o publicano, vamos parafrasear, preste atenção. É a mesma coisa de estar escrito assim: e Jesus deixando o meio do povo que lhe glorificava. E Jesus saindo do meio de um povo que lhe dava glória, eita, aleluia, e lhe exaltava. Ele viu, quando ele saiu, ele viu um criminoso, ladrão, mau caráter, chamado Levi, assentado no trono de sua ladroagem, que era a recebedoria. Então Jesus saiu do meio de um povo que estava lhe glorificando e passou por um lugar onde ele podia enxergar um ladrão, criminoso e mau caráter. E quando Jesus vê aquele mau caráter, esperava-se que Jesus dissesse assim: você é ladrão, mau caráter e criminoso, vais tu para o inferno e eu não tenho nada a ver com você. Mas Jesus diz diferente. Jesus vê-lo exatamente na cadeira que ele costumava a pedir os impostos, a cobrar os impostos, e ao invés de Jesus lançar para Levi uma acusação bombástica, Jesus faz a ele uma convocação: segue-me, eu vou te fazer um apóstolo de hoje em diante. Quem glorifica a Deus, quem glorifica o Senhor. O texto vai dizer que ele deixou tudo e foi seguir Jesus. Tudo o quê? Todo roubo. Ele já não acreditava mais nele. Quando ele entrava pela manhã no seu serviço, ele já sabia que ia para roubar. E agora encontra o mestre dos mestres dizendo: ô Levi, eu estou precisando de um apóstolo, eu estou precisando de um discípulo, eu quero formar uma equipe de 12 homens, e você tem que estar no meio. Quem glorifica a vida de Jesus? Quem glorifica o nome do Senhor? Queridos, este homem se levantou, abandonou sua cadeira de ladroagem, abandonou seu escritório de contabilidade romana, e diz que ele passou a seguir Jesus, e a primeira coisa que ele faz é um banquete, para comemorar, aleluia, para comemorar a sua mudança, para comemorar a sua vitória. Aquela festa que ele fez,
Ele disse: Jesus, vamos comigo. Vou convidar outros publicanos para virem também, que eu vou divulgar para eles que eu estou abandonando hoje meu escritório de contabilidade, e a festa vai ser grande. Ah, meu irmão, se nós entendermos o que Jesus fez na nossa vida, nós vamos sempre fazer uma festa em casa para Jesus. Se nós entendermos o que Jesus fez por nós, nós vamos agir do jeito que Levi fez, fazer um banquete em nossa casa para Jesus. Interessante que ele não fez um banquete num balneário, ele não fez um banquete num salão de festa qualquer, ele não fez em um buffet daqueles bem sofisticados. Ele fez dentro de casa, porque não existe algo mais especial para nós do que levar Jesus para dentro de nossa casa, fazer uma festa dentro de casa para Jesus, acolher Jesus dentro de casa. Diz que ele fez um grande banquete. Olha o versículo imediato, o 29 diz: e fez-lhe Levi um grande banquete. Fez para ele, fez para Jesus um grande banquete. Já que o Senhor me salvou, eu vou fazer uma festa. Alamangachaia. Fez-lhe um grande banquete em sua casa. Ele disse: Jesus, tu arriscaste tua reputação por causa de mim. Jesus arriscou sua reputação, tantas pessoas melhores do que eu, Senhor, e o Senhor veio escolher a mim. Quem está me ouvindo? Quem está ligado? Então esse homem ficou extasiado com o que Jesus fez. Tinha tanta gente melhor do que Levi, e Jesus escolhe logo esse bandido, esse criminoso. Tem pessoas que olham para você e só com o olhar já colocam você lá embaixo, né? Mas o olhar de Jesus é diferente para você. Sabe por quê? Repita comigo: Deus não vê como vê o homem. Mais uma vez: Deus não vê como vê o homem. Quando a Bíblia diz aqui que Jesus saiu e viu, saiu do meio da festa de glórias e viu Levi. Se eu confundir Levi e Zaqueu, vocês acharam que eu estou falando de Levi. No original, essa palavra viu, preste atenção, viu, é a seguinte: viu com interesse, viu apaixonadamente, viu com desejo de abraçar. Mas por que Jesus vê Levi com esse desejo de abraçá-lo? É porque Jesus não vê como você vê e como eu vejo. Quando eu olho para um cidadão e quando você olha para um cidadão, meu irmão, a gente não vê a possibilidade do que ele poderá ser, a gente só vê a desgraça que ele fez. É ou não é? Diga que é. A gente só vê assim. É por isso que Jesus sempre entrou em confusão com o povo, porque Jesus queria dizer o seguinte: Levi, tu tens um talento, cara, só que tu está usando para o mal. Agora eu vou pegar esse talento e vou usar para o bem. Quem glorifica a Deus? Tu tens uma capacidade, rapaz, de persuadir, de fazer as pessoas chegarem e pagarem o que não devem aqui. Eu vou pegar essa capacidade e vou transformá-la. Aleluia. Vou transformar isso. Eu enxergo a bênção na tua vida, Levi. Levi, quando viu isso ninguém me falou desse jeito. Vou fazer uma festa lá em casa, vou convidar todo mundo e vou convidar uma multidão. O texto diz no verso 29 que havia uma grande multidão ali, de publicanos, à mesa. O cara era rico, fez uma festa para Jesus. Isso é uma alegria ou não é, irmãos? Isso é uma coisa maravilhosa.
Jesus era especialista em apostar, em investir em gente que aparentemente não valia nada. Por isso ele era criticado o tempo todo. Quem sabe você está aqui na igreja e alguém já chamou você e disse assim: ué, você está na igreja hoje, mas teu passado, meu filho, eu sei. Você pode dizer: muito bem, passou. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Jesus enxergou em Levi uma possibilidade de ser uma pessoa grande. Por isso ele fez uma grande festa, um grande banquete. Eu também faria, meu filho. Eu também faria. Ninguém me deu valor, mas Jesus me deu. Ninguém gostou de mim, Jesus gostou. Só olhavam para mim para dizer: ladrão, assassino, miserável, criminoso, a escória da sociedade. E o maior dos maiorais chegar para mim e dizer: eu preciso de você, me siga. Eu abandonei tudo, fiz até uma festa de despedida para anunciar em público que eu não era mais publicano, agora eu ia ser apóstolo. Olha, quem glorifica a Deus pode aplaudir a Jesus. Agora imagine só, com 3, 4 dias esse homem fazendo milagres em nome do Senhor, a confusão que deu na cabeça do povo. Jesus, quando quer agir, é assim. Por isso agora insere-se ao terceiro acontecimento, o segundo acontecimento. Esse grande banquete, nesse grande banquete, na casa de Levi, houve agora um grande ataque. Satanás não brinca também. Jesus salvou o homem, foi para a casa do homem, para o jantar na casa do homem. Agora dentro da casa de Levi, presta atenção, no meio dos convidados se levanta o Satanás lá no meio. Às vezes você convida alguém para honrar e a pessoa lá dentro se vira num capeta. Olha, isso não é? Versículo número 30 diz assim, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Os mesmos que foram convidados eram os que causavam a bagunça, acusando Jesus agora: por que esse homem com seus discípulos vem comer com pecadores? Agora preste atenção, eu só não vou dizer um negócio aqui, porque é uma expressão meio que chula, mas você vai depois se lembrar e vai dizer lá para você. Você vai pensar. Me diga uma coisa: eles estavam acusando Jesus de erro, porque Jesus estava se alimentando na casa de Levi, e eles também não estavam lá. Como é que eles estão dizendo: esses discípulos se alimentam com o publicano e pecador? A Bíblia diz aqui, olha, que eles estavam ali também. Quer dizer, Jesus estava errado porque estava ali, e eles não estavam porque estavam ali também. Tem gente que é assim, eles fazem o que querem, mas atacam você quando você faz. Quer ver? Você olhe, versículo 29, diz: deu-lhes um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam dos seus discípulos: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles não estavam ali, porque se eles não estivessem ali, eles não estavam vendo. Se eles não estivessem ali na misturada, ou pelo menos próximo, eles não estavam vendo para criticarem. Tem gente que é assim, falsa, e se levanta para atacar. Ali na casa de Levi houve um grande ataque. Jesus foi mal interpretado. Ele andava fazendo bem, mas diziam que ele não era filho de Deus porque era capaz de se acompanhar com gente que não presta. Irmãos, quando a Bíblia diz para você não andar com os pecadores, significa dizer que você não deve andar fazendo o que eles fazem. Somente isso. Eu posso andar com qualquer pessoa, mas eu posso ser diferente com eles. Quando a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda
no caminho dos ímpios, não se assenta com eles. Está dizendo se assentar para comungar com o que eles dizem e comungar com o que eles fazem. Jesus aceitava esse convite, sim, esse tipo de convite, sim. E ele foi para a casa de Levi, e na casa de Levi vem esse grande ataque. Quem sabe você está sendo atacado porque não está sendo simplesmente compreendido naquilo que você faz. Estou falando para alguém aqui que levou Jesus para a sua vida, levou Jesus para a sua casa, mas as pessoas geralmente não entendem depois que você entrega a sua vida a Jesus, porque sua vida tem que mudar. Tem pessoas que querem fazer você de gato e sapato depois que você leva Jesus para dentro de sua casa, e ali no meio daquelas pessoas que lhe rodeiam, pode surgir daquele meio uma crítica. Daquele próprio meio pode se levantar alguém contra você e lhe atacar. É por isso que tem gente que desvanece na fé, que às vezes o ataque não vem de longe, mas vem de gente que está presente na festa. Não vem daquele que está, 10 quilômetros de distância, mas daqueles que estão a poucos metros de distância. Esses estavam ali em derredor e foram capazes de ver Jesus entrando na casa daquele homem. Como é que eles sabiam que Levi era um homem tão pecador? E quem eram eles para atacarem Levi? Enquanto esse homem vivia perdido, ninguém dava uma palavra por ele. Mas agora que ele aceita Cristo, leva Cristo para casa, agora vai vir crítica, tanto para Jesus, quanto para os discípulos de Jesus, e também para aquele homem que aceitou, que convidou Jesus para casa. Mas eu quero te dizer uma coisa: não desvaneça. Você que está aqui nesta noite, não desista. Deixe quem quiser atirar pedra em você. Jesus, quando viu aquele grande ataque, agora ele dá o grande ensinamento e tampa a boca de todo mundo, quando ele diz assim, versículo número 31, Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sadios, e sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus aqui, nessas palavras, ele nos dá o grande ensino. Que ensino? O ensino da forma como funciona a medicina espiritual. Aleluia. O homem que escreveu esse texto era um médico, era São Lucas. Esse médico acompanhou Paulo durante suas viagens missionárias. E agora Jesus mostra para nós que a medicina espiritual funciona parecida com a medicina aqui da terra. Alguém hoje aqui procurou um hospital? Levante a mão. Alguém hoje procurou um médico no hospital? Alguém aqui? Já sei por que você não foi procurar. Porque você não estava doente, necessitado de um médico. No dia que a gente precisa de um médico aqui na terra, segundo esse texto das entrelinhas, é correto que procure. Deus deu sabedoria, e é importante que se procure. O próprio Paulo, que curava com um lencinho, andava com Lucas ao lado dele, inclusive lá na frente, na velhice, ele disse: todos me deixaram, só Lucas ficou comigo. Lucas era o médico. Então não tem pecado nenhum o cristão procurar um médico. Pelo contrário, ele está honrando a palavra de Jesus. Os sãos não precisam, quem está sadio não precisa. Ninguém pode ter agora, ninguém pode virar hipocondríaco, aquele que vive, isso também é uma doença, eu sei que é, aquele que vive impressionado que está doente. Isso é uma doença horrível. A pessoa não tem nada, mas ele impressiona que está, e que Deus lhe livre disso. Ele sente dor de cabeça, pensa que está tendo outro problema, tem dor no peito, acha que vai ter um infarto. Então, escute o que eu vou te dizer. Mas
Jesus disse: olha, no mundo espiritual é do mesmo jeito. Por que que a gente tem que mudar as coisas? Por que que a gente marca tanto quem é pecador? Você marca. Pode ser que a gente talvez vai se sentindo um pouco meio dono da igreja, querendo estabelecer no nosso coração quem é que deve frequentá-la ou não. Você não é dono de nada. Você não é dono de nada. Se você desaparecer, a igreja continua do mesmo jeito, que ela tem um dono, que não é você e nem eu. Olha aqui, Levi, desgraçado até hoje tu foste. Todo mundo te acusa como ladrão, todo mundo te acusa como um criminoso, e na verdade você é, mas eu quero que você me siga. Esse homem disse: como é que pode? Fui fazer um banquete para Jesus. Essa era a especialidade de Jesus: abrir a porta para quem não prestava, dizer a quem não prestava que tinha um outro rumo. E quando alguém o criticava, ele dava esse ensino: quem está sadio não precisa de médico não. Vocês que estão me criticando, vocês nos consideram sadios? Então vocês não precisam. Isso foi uma ironia que Jesus soltou. Os sadios não precisam de médicos. Esses sadios aqui era uma ironia que Jesus estava soltando com aqueles críticos. Vocês estão sadios? Então vocês não precisam de mim, da medicina do céu. Vocês são justos? Não precisam da medicina do céu. Eu vim para uma pessoa que nem Levi, que nem é justo e nem está sadio, está doente, está desgraçado, está desprezado, pois a medicina do céu é parecida com a medicina da terra. Eu vim realmente para quem está doente. Eu sou o médico dos médicos, e assim como o médico só cura quem está doente, já esse Levi está doente, eu sou o médico, eu vou curá-lo. Aleluia. Isso foi o que Jesus fez na casa de Zaqueu. Sabe por que muitas vezes Jesus não pode entrar nos lares? Porque se Jesus entrar em muitos lares, ele vai ser maltratado. Se Jesus entrar num lar que não aceita ele salvar, ele acreditar em Levis, quantos Levis nós temos? Quem sabe você é um pregador, uma pregadora do evangelho, um irmão crente, e tem gente na igreja que vem para a igreja e não consegue se firmar, e se desajusta, e erra, e dá escândalo, e meu Deus do céu, e ele sabe que vai acertar, ele está errando, mas ele lhe procura, e tem gente que só falta dizer assim: homem, chuta para fora de tua casa, não deixe fulano de tal entrar lá não. Tem gente que fala isso para você, mas o abraço de Jesus está aberto exatamente para a gente pecador, irmãos. A gente não chega para o pecador e diz que ele está certo no pecado, não. A gente chega para dizer que ele errou mesmo, para dizer que ele precisa mudar, mas Jesus tem perdão para ele. Agora, claro que eu vou te dizer uma coisa: para fazer isso, tem que estar disposto a pagar um preço. Porque as pessoas vão acusar você de todo tipo de coisa. As pessoas vão confundir você acreditando em Levi com você apoiando o que Levi está fazendo. Então é assim que você vai ser. Para você levar Jesus para a sua casa, com você para a sua casa o tempo todo, você tem que aceitá-lo do jeito que ele é, da sua forma de ser. Jesus está disposto a comer e beber com pecadores. Jesus está disposto a sentar ao lado do doente espiritual e aplicar-lhes o remédio que cura. Cura a moral, cura o futuro. A partir daquele dia esse homem se tornou um apóstolo e nunca mais ele voltou a roubar. Agora alguém pode dizer: sim, bispo, mas se ele quisesse voltar a roubar, Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus deu voto. Jesus não deu voto a Judas. Ninguém perde em dar um voto em alguém, não. Jesus acreditou até em Judas, porque Jesus quer dar chance a todas as pessoas. Por que eu não quero dar chance às pessoas?